Fala, povo mais abençoado da terra. Bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe poderosamente seu dia. Amém? O texto esta manhã está em 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler versos 16 ao verso número 20, que diz assim: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecereis não só palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém? Até aí, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O apóstolo Paulo, mandando esta carta à igreja de Corinto, chamando a atenção dos irmãos que ali congregavam a serem seus imitadores. O apóstolo Paulo sabia que ele era um imitador de Cristo. E assim ele chamava a atenção da igreja para que imitasse a sua maneira de ser. Porque o apóstolo Paulo, ele era fiel ao Senhor, ele era comprometido com a obra, temente a Deus. E ele diz o seguinte: olha, eu estou mandando Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele sabia que Timóteo, a quem ele estava discipulando, aquele que ele gerou como filho, sabia que Timóteo era fiel. Olha que coisa tremenda. Alguém chegar assim: olha, apresento fulano que é fiel no Senhor. O apóstolo Paulo sabia que Timóteo era um grande homem de Deus. E mostrando para a igreja, para que Timóteo fosse lembrar aos irmãos daquela igreja os caminhos em Cristo, como caminhar segundo o Senhor. Como ele ensinava em cada igreja que ia. E aí no verso 18 ele diz: olha, mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Havia uma demora de Paulo visitar esta igreja, porque muitas vezes Paulo estava no cárcere, Paulo era preso por pregar o evangelho. E quando ele saía, então, ele ia visitar as igrejas pessoalmente, levar a palavra, levar os seus ensinamentos. E aí ele diz o seguinte: olha, em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, eu irei ter convosco. E aí ele diz: olha, então conhecereis não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não adianta falar e falar. Nós temos que demonstrar o poder de Deus. O poder de Deus transformador a partir da nossa vida. O que Deus tem transformado nas nossas vidas. E levar esta palavra com autoridade e com poder, para que o mundo veja que o Senhor continua fazendo hoje as mesmas coisas que fazia no passado. Ou seja, o poder de Deus não enfraqueceu, o poder de Deus não acabou, o poder de Deus não mudou. Continua o mesmo. Os apóstolos começaram
a obra na igreja. E os discípulos foram dando continuidade, fazendo novos discípulos, que chegaram até a mim e a você. E hoje somos os discípulos deste tempo, encarregados de levar a palavra de poder àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que venhamos a cada dia fazer a obra, fazê-la com excelência e que o Senhor alargue as nossas fronteiras para que possamos conquistar para o reino dele. Que Deus te abençoe neste dia. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Sou o pastor Danilo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu lar. Em nome de Jesus. Amém.